que alegria estar aqui hoje, não para pregar. Eu vim aqui para ser ministrado, se desgastar, buscar ser um cooperador na obra de Deus. Eu vim aqui para chorar, para glorificar a Deus. Quantos vieram com um propósito? Quantos deram um passo de fé? Possa ser que seja um passo de fé com pouca velocidade, com um pouco mais de vibração, mas o que importa é que nós não deixamos de dar os nossos passos de fé. Então, quando você estava se arrumando, você estava se preparando já no teu passo de fé. Teu passo de fé na mente já estava dado, e aí quando você chega aqui é a materialização dele. Mas eu não tenho dúvida que esse ambiente está propício à manifestação do Espírito Santo de Deus, e ele vai acrescentar muito mais nas nossas vidas no dia de hoje, em nome de Jesus. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, capítulo 24, versículo 13. Capítulo 24 de Lucas, 13. Olha só, já vou para cá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado, a 11 quilômetros, de Jerusalém. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar mas os olhos deles foram impedidos de... Ele lhe perguntou sobre o que vocês estão discutindo. E quando caminhavam, eles pararam com os olhos, pararam com os rostos. Um deles, chamado Cleopas, só tem uma referência em Jó, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses... Que coisas? Interrogação, pergunta filosófica. Perguntou ele: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? E responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e nós esperávamos que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o 3º dia desde que tudo isso. Algumas das mulheres entraram entre nós, nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que lhe disseram que ele está... Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não... Ele lhe disse: como vocês custam, a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua... Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nos encontramos desarmados na tua preciosa presença. Senhor, como disse o Eliezer de Deus, se o Senhor não for conosco, nós não temos como prosperar no dia de hoje. A tua igreja vem faminto, desejando ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja.
E eu venho aqui como instrumento nas tuas mãos, para entregar a palavra que o Senhor coloca no meu coração, para abençoar e ser abençoado no nome de Jesus. Pai, que a tua glória resplandeça, que a tua glória tenha liberdade, que o teu poder, meu Deus, possa resplandecer de uma maneira poderosa, meu Deus, que este homem, essa mulher possa ter visão, que este homem, essa mulher possa ter o seu milagre, que esse homem, essa mulher possa ter a sua cura, que esse homem, essa mulher possa ver o que é verdadeiro, quando o profeta, quando o anjo dessa igreja diz, vamos caminhar no passo de fé, e que eles possam vivenciar experiências sobrenatural, para a glória e honra de Ti. Meu Deus, prometemos a Ti testemunhos, prometemos, meu Deus, avisar, falar, anunciar a Tua intervenção na nossa causa, em nome de Jesus. Queridos, me ajuda, por favor. É bom demais ter um apoio. Nós encontramos aqui, já passamos o primeiro passo, a questão do texto básico. E a ideia geral está relacionada aos discípulos no caminho No próximo nós temos aí uma identificação dos passos, propósito básico. E o propósito específico é o testemunho do passo de fé no sobrenatural. Isso aqui já aconteceu hoje. Se tivesse, com certeza, abertura, teria mais pessoas para vivenciar essa experiência. E aqui em seguida nós temos o quê? O passo de fé a caminho de Jerusalém. Eu queria que você me ajudasse nesse sentido. No 3, que vocês, só as mulheres, dissessem, passo de fé a caminho de Jerusalém. Vamos lá? 3. Só os homens. As crianças. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Você pode falar com um pé levantado, pode ser o esquerdo, pode ser o direito, não tem problema. Vamos lá? Todo mundo no 3, e aí você, se você quiser até ficar em pé, dar um pulo. Ah, não vou colocar um passo, nem vou colocar o esquerdo, eu vou pular logo dentro da bênção assim. Vale, combinado? Vamos lá, 3. Passo de fé a caminho de Jerusalém. Queridos, geograficamente nós temos aí respostas fantásticas em relação a Jerusalém. E também temos informações aí preciosas em relação a Emaús. Quem já teve o privilégio de ir lá na cidade da capital do Acre, do Amazonas, do Mato Grosso, Cuiabá, diz que é mais quente, né? Porque é descida. Então nós temos exatamente essa configuração. Jerusalém é um lugar central, não só na questão geográfica, mas também na questão espiritual, centro, coração. E Emaús é um lugar de descida. Imagina numa caminhada de descida, nessa aproximação desses estádios relacionados a 11 quilômetros. Quem já andou 11 quilômetros a pé aí? Eu já andei 15, o máximo. Mas na caminhada eu tinha uma pessoa comigo, passou mal, eu tive que carregar as coisas dela. Não foi fácil, mas até hoje eu me lembro. Foi muito difícil, mas eu não deixei meu companheiro para trás. Então, irmãos, 11 quilômetros não é fácil. Os primeiros 6 quilômetros, numa média de 2 horas, conforme 6, até 2 horas e meia, dá de fazer tranquilo se não tiver acidentado. Mas a Bíblia diz que era já caminhando para a noite, e eles estavam à descida de Jerusalém. Porém, a Bíblia diz também que como poderão andar 2 se antes não tiver combinado? Como 2 pessoas poderão ir para uma cidade se antes não tiver feito um acordo? E a Bíblia não fala se é um casal, se é 2 homens, fala que os discípulos no caminho de Emaús, eles não faziam parte do grupo de apóstolos, do grupo da primeira geração de discípulos, mas eles faziam parte daquele grande movimento. Então a Bíblia também fala que bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Eles tiveram dificuldade. A dificuldade dele foi muito grande. Hoje é fácil da gente fazer as classificações, mas se eu e você estivessem naquele tempo, qual seria a nossa reação? Porém, de uma maneira mais simples, nos dias de hoje, com uma pressão muito menor, às vezes a gente faz coisas mais vergonhosas do que os discípulos no caminho de Emaús.
Mas esse texto ficou registrado para edificar, exortar e consolar, como diz a palavra, que é o objetivo dela para as nossas vidas. Irmãos, os discípulos, quando eles estavam a caminho de Emaús, Jesus aproximou dele. Quando Jesus aproximou, faz as perguntas, como nós fizemos a leitura, faz as perguntas filosóficas ali, numa classificação hoje da filosofia, pergunta para ele, para ver qual que seria ali, naquela questão dialética, qual que seria a resposta. E eles fazem o contraponto. Eles classificam Jesus como um andarilho, e o andarilho é uma pessoa que teria informações da cidade. Como é você que não conhece? Agora tem uma coisa muito preciosa também nesse texto em seguida, que eles começaram a falar de história, eles começaram a falar da história da igreja. Se fosse nos dias de hoje, eles iriam falar da Rua Azusa, do grande movimento pentecostal nos Estados Unidos, que trouxe um movimento para vários lugares do mundo. Também eles poderiam falar de Wesley, eles poderiam até dizer Wesley, dizendo que o povo viesse para me ver queimando no altar. Eles poderiam falar, o mundo é minha paróquia. Eles poderiam falar de Calvino, poderiam falar de muita coisa. Mas eles falaram que Jesus era poderoso em palavra. Eles falaram que Jesus tinha firmeza, tinha comunhão com os céus. Eles trouxeram tudo de maneira verdadeira e poderosa. Mas é importante para mim e você valorizar a história da igreja, mas não podemos ficar parados na história da igreja, porque em Atos dos Apóstolos é um momento para nós construirmos, para nós ter o ato do Espírito Santo, porque quando Jesus voltar para buscar a igreja, eu e você vamos fazer parte da finalização do Atos dos Apóstolos. Então eles estavam parados na história. Quando nós paramos na história, quando nós paramos na tradição, quando nós paramos nas crenças, nós temos dificuldade de avançar. Quando nós estamos, irmãos, sem a direção de Deus, a gente fica insensível, a gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar, que tem diferença do ver e enxergar. Alguém pode passar ali na frente e dizer assim, está tendo um culto na Igreja Batista do Bosque. Mas outra pessoa pode entrar e começar a vivenciar essa experiência, e ela vai ter um olhar diferente, porque ela deu uma aprofundada. Mas a Bíblia diz que Jesus caminhando com eles, eles não conseguiam perceber. Quantas vezes a bênção está do meu e do seu lado, e nós não conseguimos ter essa sensibilidade. E o passo de fé vem exatamente para te abrir os olhos por meio da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que não só esses discípulos no caminho de Emaús, mas tantos outros casos, as pessoas não conseguiram enxergar, as autoridades não enxergaram de maneira espiritual, os sacerdotes, aquelas pessoas que estavam envolvidas, não tiveram a sensibilidade, porque perguntaram o que as pessoas estão falando, e um falou uma coisa, outro falou outra, perguntou para os discípulos, e dentro dos discípulos Pedro disse, tu és o enviado de Deus, tu és o Messias, tu és, e Deus falou por meio de Jesus para ele, falou assim, bem-aventurado é tu, Simão, e sobre essas pedras edificarás a minha igreja. Então, irmãos, nós podemos ter a visão, nós podemos ter a sensibilidade, mas ela vai depender do nosso passo de fé. Os discípulos, eles estavam o quê? No nível de descida, e se distanciando de Jerusalém. Hoje nós somos convidados para a gente subir. Subir é mais difícil, cansa, não é fácil, exige muito mais de nós. E dependendo da situação, nós temos até dificuldade da subida. Mas no mundo espiritual nós vamos fazer o seguinte, nós vamos descer, nós vamos se humilhar, e Deus vai fazer com que a gente suba no nome dEle, para a honra e glória dEle, no nome de Jesus. Irmãos, quantas vezes nós estamos no meio e estamos perdidos? Quantas vezes nós estamos aí, quem sabe, vindo, se arrastando, alguém está trazendo a gente não tem tanta força, não tem tanto vigor, tem dia que está numa oscilação, crente, forte, tem dia que está cheio de fé, cheio de esperança, no outro dia está lá embaixo, mas essa palavra do passo de fé para as nossas vidas, é para a gente dizer assim, pode ser com luta, com provação, mas eu vou continuar olhando para o céu, eu vou continuar no caminho estreito, eu vou continuar olhando para o Senhor Jesus, eu vou no passo de fé buscar azeite. Eram 5, prudente e imprudente. Quem tinha o azeite era as prudentes. Então nós estamos aqui no mercado espiritual para buscar azeite. A Bíblia diz que é 2 no campo e um vai estar preparado. Então, irmãos, que essa igreja seja a igreja preparada para se encontrar com o Senhor. Porque essas crenças,
elas vão atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Alguém, num ditado popular, diz que a voz do povo é a voz de Deus. Mas a Bíblia diz que eram 12, e quando eles voltaram, 2, um número muito reduzido, disse: eles são gigantes, eles são poderosos. Para carregar um cacho de uva tem que ser 2 homens, mas o Deus que fez com que a gente marchasse em direção do mar, que vinha um exército, que tinha as montanhas e tinha também o mar, Ele mandou que o povo marchasse. É esse Deus que vai entregar Canaã, é esse Deus que vai entregar a nossa vitória, é esse Deus que vai entregar o nosso milagre, é esse Deus que vai entregar a nossa cura. Eram 2 como dizendo: realmente é difícil, mas o Deus do impossível está conosco. Nós temos aí o profeta, ele manda o seu auxiliar, ele manda ele olhar e ele diz: não dá, são muitos soldados. E o profeta diz: volta lá. Quando ele volta, ele diz: são maiores os que estão conosco do que os que estão com eles. Não nasceu homem na face dessa terra, e não vai nascer, que vai impedir de você dar o passo de fé, que vai impedir de você ir em caminho de Jerusalém, que vai impedir da gente subir espiritualmente e fisicamente em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos sensibilidade. Tem alguém que já ficou em um quarto escuro, tem alguém que sente medo, tem alguém que, por um acaso, por uma situação diversa, entrou numa dependência de um profissional na área da psicologia, da psiquiatria, entre outras áreas, porque foi magoado, porque foi tirado do caminho. Porque a Bíblia diz que muitos caminhos parecem que são certos, mas é o do Senhor que é o correto. Muitos caminhos parecem que é real, ele traz alegria, flora, coisas na nossa vida, mas é o caminho do Senhor que vai fazer com que a gente mantenha assim o relacionamento com o céu. E esses discípulos, irmãos, eles estavam desviados da visão, eles estavam desviados do plano original. E eu e você podemos estar desviados dentro do templo, do plano original, da crença, da fé. Porque a Bíblia diz que o Pedro, quando falou: Senhor, não vá por aí, e Jesus falou para Jesus, e Jesus falou para o Pedro, falou para ele: para trás de mim, Satanás. Ele tinha recebido a missão de edificar a igreja. Eu posso estar aqui em cima desse altar, que a Bíblia diz que esse lugar foi escolhido e consagrado para que o nome dele seja glorificado, mas se eu der lugar, eu posso ser usado pelo inimigo das nossas almas. Então a gente tem que a Bíblia diz que quem está em pé, irmãos, cuidado para não cair, temos que vigiar, e para vigiar a gente precisa estar baseado na palavra. Quem tem palavra vai responder com palavra, quem tem fé vai responder com fé, quem tem autoridade na palavra vai responder com autoridade na palavra. Se você vem aqui se alimentar, quando você sai do templo, pode vir lutas e provações. Se você for muito ousado, você vai dizer assim: eu não aceito uma luta, eu quero mais. Porque um problema vai engolir o outro, e eu vou sair como Miriam, dançando, pulando, tocando bateria, tocando teclado. Eu vou sair dançando, glorificando a Deus, porque vai ser a postura de quem vai vencer a luta e a provação no passo de fé. Então eu e você somos desafiados a ampliar o nosso passo de fé em direção a Jerusalém, a nova Jerusalém, a cidade que mana leite e mel, o paraíso que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando nós chegarmos na porta de Jerusalém espiritual, Ele vai dizer para mim e para você: vem, bendito de meu Pai. Ele vai dizer assim: você foi aprovado, foi provado e aprovado, você pode entrar, você tem como entrar. Eu e você podemos vir aqui buscar uma bênção física, podemos vir aqui buscar uma bênção espiritual, material, profissional. Isso vai ser consequência na sua vida. Se alguém disser assim: parece que hoje eu acordei e coloquei o pé esquerdo quando eu desci da cama. Você, na fé do passo de fé, você pode descer com o esquerdo, você pode descer com o direito, você pode descer com os dois da cama, você pode dar passos largos, você pode dar um passo numa menor velocidade, mas você vai dar o passo com fé em Deus. Ninguém, como eu já falei, vai poder impedir eu e você de caminhar no passo de fé do Senhor Jesus Cristo.
Porque nós estamos tendo a palavra revelada, nós estamos tendo o cuidado, nós estamos tendo aqui o lugar para se alimentar, recarregar as nossas baterias espirituais. Mas nós precisamos de coragem. Quando a gente errar, voltar. Porque quando era de noite, estava pertinho, ele falou assim, fica mais um pouquinho. Jesus, quando partiu o pão, ele foi reconhecido. Eu e você só vamos ser reconhecidos com a aprovação, no passo de fé, nesse tempo nosso, quando as pessoas reconhecerem a gente. E o reconhecimento não vai ser pela família, não vai ser pela estrutura financeira, não vai ser pelos dons, pelos talentos, mas o reconhecimento vai ser no partir do pão. Faça assim comigo. No partir do pão. No passo de fé em caminho de Jerusalém, eu aprendo que eu tenho repartir o pão. E é no partir do pão que os discípulos reconheceram Jesus. É no partir do pão que as pessoas desviadas vão reconhecer Deus na minha e na tua vida. É no partir do pão que o milagre vai acontecer no nome de Jesus. Irmãos, eles estavam o quê? No escuro, não tinham lanterna, não tinham tecnologia. Mas eles voltaram de imediato. Uma coisa é certa para mim e para você. Se você caminha no passo de fé, você tem que voltar para testemunhar. Quantas vezes estamos com situações adversas, mas quando nós ouvimos alguém falar do milagre, da cura, da intervenção, quando nós ouvimos alguém dizer assim, Deus entrou na minha vida, na minha causa, Deus fez um milagre na minha vida, você vai dizer assim, Deus pode fazer da minha também. A minha fé vai ser edificada. A Bíblia diz que eles voltaram mais 11 quilômetros, com mais dificuldade, sem energia, mas eles voltaram para o meio. E aí nós temos a palavra que diz, bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Esses bem-aventurados somos nós, eu e você. A gente não viu, não andou com Jesus, mas nós estamos crendo, nós estamos seguindo, nós vamos entregar as nossas vidas. Se for pela questão de Cristo ou morte, nós vamos entregar, nós vamos seguir esse comandante em nome de Jesus, porque o nosso passo é um passo de fé. Você sabe que quando você decidiu vir aqui na frente e entregar a sua vida, não foi fácil. Então você vai dizer assim, eu já estou vivenciando mais e mais o passo de fé na minha vida. Jesus não precisou mais estar com eles. Quero te convidar a ficar de pé. Jesus não precisou ficar com eles, porque Jesus ressuscitou dentro deles. Quero convidar você a levantar suas mãos no nome de Jesus. Olhe para mim. Tem alguém aqui que é militar? Forças Armadas, auxiliar? Dá um sinal assim. Tem alguém aqui que já recebeu uma batida da polícia aí? Em algum lugar e agora está mais tenso. O que eles chegam? O que fala? Filma aqui com o pastor aqui, eu vou fazer com ele. Mão para cima, mão para cima. Não é isso? Porque as mãos para trás é o que para quem é militar? É um perigo. Mas quando eu e você chegamos aqui diante do altar do Senhor, com as mãos para cima, nós estamos dizendo, Deus, nós não estamos armados, nós estamos desarmados para a Tua palavra, nós estamos desarmados, por isso nós recebemos, nós queremos, nós tomamos posse, no nome de Jesus. Você que recebe essa palavra no teu coração, você que deixou ela ser plantada na tábua do teu coração, abra teus lábios e diga, eu tomo posse no caminho de Jerusalém. Aleluia.